Olá, Túlio, seja bem-vindo, bem-vindo ao Real Time 1, prazer recebê-lo. Aqui é o nosso espaço de conversa, uma sala de estar, para que você se sinta à vontade e a gente possa falar um pouco sobre tecnologia e esse projeto inovador que você veio falar um pouco sobre ele aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Caio. Muito obrigado. Sua cadeira é aqui, vou te mostrar onde é a câmera que você pode falar diretamente para o telespectador, enquanto a gente estiver nessa gravação. Por enquanto é aquela câmera geral lá que está mostrando a gente aqui em plano aberto, mas depois se você quiser falar diretamente para o telespectador, nosso internauta, é a número 3. Tá bom. Enquanto a gente se prepara, chama a vinheta, por favor. Eu estou aqui com o Túlio Silva, ele é engenheiro, um dos fundadores da startup AeroRiver e criador do barco voador, a startup que ele está liderando. Ô Túlio, prazer recebê-lo mais uma vez, te digo isso. E vem cá, vocês estão com um desafio e tanto. Em que isso vai melhorar a vida de quem vive no Amazonas, por exemplo? É isso mesmo, cara. Obrigado pela Imagina. oportunidade de estar aqui. Nós estamos desenvolvendo algo totalmente novo, que quando se fala assim um barco voador, e muitas pessoas olham o nosso projeto do Volita, que é o primeiro veículo de efeito solo produzido no Brasil, desenvolvido com tecnologia amazonense, sendo desenvolvido no Amazonas e no Brasil para resolver as necessidades que nós temos na Amazônia. E com ele o nosso objetivo é revolucionar o transporte, a logística na Amazônia, permitindo que as regiões mais distantes no interior tenham acesso rápido, seguro e eficiente, barato, de transporte, podendo estar mais próximo da cidade. Túlio, é uma ideia que a gente já viu lá atrás, na União Soviética, a gente já viu algo parecido, mas há um contexto diferente por trás dessa tecnologia que está sendo desenvolvida. O que difere? Acho que a grande diferença, Caio, nossa startup ela é o primeiro produto desenvolvido, o primeiro veículo de efeito solo desenvolvido para as condições amazônicas. Então a gente tem um raio de curva muito menor, então a gente consegue fazer curva melhor nos rios. A gente utiliza os combustíveis presentes na região de forma para potencializar a escala e a utilização desse veículo como um meio de transporte da Amazônia e trazendo várias inovações. O veículo de efeito solo, o primeiro veículo de efeito solo foi criado na Rússia, como você bem disse, que é o ecranoplano, que o nome em português não faz muito sentido, mas em russo faz, porque ecrã é efeito solo na Rússia. E o efeito solo ele é um efeito que faz com que um veículo, ou por exemplo uma aeronave, quando ele está próximo do solo, ele gera uma certa turbulência embaixo das asas, falando de uma forma mais simples, e essa turbulência ele gera uma sustentação, fazendo com que ele consuma muito menos combustível. Permita-me o amador da aviação falar um pouco, a asa assimétrica, é isso que você está falando, simetria ou assimétrica que torna esse efeito de sustentação de um veículo sobre aquele ar. Isso. Tecnicamente, existe quando o avião está voando, você tem um arrasto no vórtice das asas. Às vezes é possível ver isso nas fotografias, né? Aquele efeito que dá atrás das asas. Exatamente, aquele efeito. E quando você está próximo do solo, esse efeito do vórtice não acontece. E esse efeito é o grande responsável pelo arrasto, que segura o avião de andar. Mantém ele no ar. Que faz ele, que gera resistência para ele andar. Então, próximo do solo, ele não tem essa resistência, então ele se torna muito mais eficiente. Em média de comparação, em torno de 40% mais eficiente do que comparado com um avião que não estivesse voando sob efeito solo. E aí tem uma outra comparação do ponto de vista econômico, já que você tocou nesse aspecto, que é, além de ter 40% de economia em relação a uma outra aeronave, você está falando de um combustível mais barato. A gente usa o QAV na aviação, o querosene de aviação, e para esse tipo de equipamento que você está planejando colocar para funcionar aqui depois de desenvolvido completamente, vai usar que tipo de combustível especificamente? E você falou no começo dessa entrevista que é um combustível presente na região. Qual seria? O primeiro combustível que nós vamos utilizar é diesel. O biodiesel? Não, diesel e biodiesel. Sendo que nossa motorização já vai ser uma motorização híbrida com
sendo que no longo prazo a gente quer utilizar 100% de energias renováveis. Mas no primeiro momento a gente está falando de utilizar biodiesel e diesel porque é um combustível que já existe aqui e fica muito mais fácil de utilizar e gerar escala para um combustível que já está disponível aqui na região. O equipamento que vocês estão construindo, desenvolvendo, ele deve comportar quantas pessoas? Hoje nós estamos desenvolvendo um produto, um equipamento que ele é flexível, ele vai ter tripulação de 2 pessoas, o piloto e o copiloto, e mais capacidade de transportar 10 passageiros ou 1 tonelada de carga, sendo que essa composição vai ser flexível. Então, nós podemos ter a entrega de um produto só para carga, onde que não vai ter bancos e vai ser com capacidade para transportar 1 tonelada, ou com 10 bancos com capacidade de transportar passageiros e sua bagagem. Você está falando, me vem à cabeça alguns aviões como um Caravan 210, um Caravan 208, ou seja, são equipamentos como esse com um custo muito mais barato, uma coisa muito mais palpável do ponto de vista amazônico. Muito, assim, a comparação de custos é muito significativa, uma vez que você, além de ser muito mais barato com economia de combustível, existem outras economias onde que a gente vai utilizar os rios, a infraestrutura que já tem, tanto para pouso e para decolagem, e além disso ele é um veículo mais simplificado e ele não tem necessidade de ser credenciado pela ANAC, pela aviação. Eu ia fazer uma pergunta como essa. Os pilotos que você mencionou, quem vai estar habilitado para conduzir um veículo como esse? Hoje no Brasil nós estamos trabalhando junto com a Marinha para a regulamentação. Existem regulamentações internacionais da Organização Internacional Marítima, que esse tipo de equipamento, quando ele voa no efeito solo, que é em torno de 2 a 5 metros acima da lâmina d'água, ou se ele voa em efeito solo e até um teto máximo de 150 metros de altura, ele é considerado um produto a ser regulamentado pela autoridade marítima, então seria Marinha. Então, nos outros países, para você pilotar um equipamento desse, você precisa, que seria aqui no Brasil, o comparativo ao ARRAES, que é a carteira para barco, além de um treinamento específico para o equipamento. Então você simplifica muito, você não tem necessidade de ter um brevet, que você tem uma complexidade para se tirar muito maior. Você falou num aspecto que me leva a entender que se você consegue com um veículo desse atingir uma altura de 150 metros a partir da lâmina d'água, você consegue voar em linha reta. Isso, você consegue. É uma das propostas, o que também gera economia do ponto de vista do custo de toda uma operação. O nosso propósito é que o veículo voe sob efeito solo, em 90% ou na maior parte da viagem, mas tem 2 principais pontos. Um deles, se tiver alguma coisa bloqueando o transporte, a via, o rio, por exemplo, um grande cargueiro na via ou 2 balsas atravessando a via, ele tem capacidade de fazer manobra de evasão, subindo e passando por cima, como dando saltos e passando por cima, além de, se tiver rios onde tem muita sinuosidade, como por exemplo o rio Juruá, por exemplo, ele pode passar por cima e sobrevoar por cima do rio. O próprio Navilhanas aqui perto é muito sinuoso. Exatamente, ele pode passar, voar por cima e depois descer, tendo uma possibilidade de altitude até 150 metros de altura. Nessa altura ela não é controlada ainda pela aviação civil. E qual a velocidade que ele pode atingir? Hoje a velocidade de cruzeiro do nosso projeto, do nosso produto, é 150 km por hora. Certo. Então ele vai chegar a 150 km por hora, onde a partir de 80 km, 70 a 80 km por hora, ele já vai descolar da lâmina d'água, ele vai decolar e aterrissar na água, e a partir de em torno de 70 km por hora ele vai descolar da lâmina d'água e vai passar a voar, chegando a uma velocidade de cruzeiro de 150 km por hora. Podemos chegar um pouquinho mais, mas a velocidade de cruzeiro ideal é 150. Com envergadura, porque vai ter obviamente vai ter vão ter 2 asas ali. Isso. Nesse equipamento. O princípio aerodinâmico dele será de uma aeronave comum, com flaps, sei lá, vou pensar aqui com os lemes, com os flutuadores. Como é que vai funcionar essa parte um pouco mais... Aqui tem uma ilustração dentro da nossa... para você que está assistindo a gente aqui no Real Time 1. Então, ele tem ali um
é uma espécie de flutuador na base dele, como é que vocês projetaram isso? Isso, ele tem... Também tem asa? Ele tem asa, esse aí é... Na asa flutuadora? Na asa tem, na ponta de cada uma das asas tem um flutuador. Esse aí é um protótipo em subescala que nós temos, esse protótipo ele tem em torno de 5 metros de tamanho. Ele é uma subescala onde foi feitos os primeiros testes, as primeiras isso avaliações. Em São Paulo, você está mencionando isso, aí, né? Isso a gente está desenvolvendo a nossa startup, ela foi fundada aqui em Manaus, mas os meus sócios fazem doutorado no ITA, e hoje nós temos em torno de 10 engenheiros, pós-graduandos, e doutores, doutorandos, mestres e mestrandos do ITA trabalhando nessa tecnologia, desenvolvendo a tecnologia. É um bimotor. E apesar de ser muito semelhante a um avião, ele não é considerado, ele não está na categoria de uma aeronave. Ele é uma categoria diferente, ele é um veículo de efeito solo. Então... E esses testes foram... Quais foram os resultados dos testes? Os testes foram excelentes. A gente tem, inclusive hoje, essa semana, nós estamos fazendo mais testes. O grande objetivo desses testes que a gente está realizando com o protótipo em escala é coletar dados para que a gente possa ajustar o nosso modelo matemático para gerar o produto em escala real. O produto em escala real, como você tinha perguntado, ele vai ter em torno de 18 metros de envergadura por 18 metros de comprimento, o tamanho dele. E deve carregar tem capacidade para 1 tonelada de carga ou o equivalente a 10 passageiros aí que você está mencionando. Exatamente. Bom, Túlio, eu vou pedir para o nosso diretor colocar mais um trecho dessas imagens para a gente assistir, porque tem algumas coisas que me deixam ainda mais curioso ao observar esse veículo. O que dá para perceber aí é que são 2 motores, como eu falei anteriormente, um bimotor que vai atuar até cerca de 150 metros de altitude. E muita gente deve estar se perguntando, ao navegar pelo Juruá, que você falou ainda há pouco aqui também, pelo Amazonas, ali pela região do Rio Solimões lá em cima, em especial Tabatinga, que é uma região de fronteira do Brasil, desce muitos troncos. Ou seja, isso não é preocupação, porque ele vai estar acima. Isso. Ele vai estar voando em torno de 2 a 5 metros acima do nível da água. Essa é a altitude ótima de cruzeiro. A partir, por exemplo, e ainda inclusive se tiver, por exemplo, numa situação que aconteça que tenha uma balsa atravessada no rio. Ele tem condição de subir alturas maiores do que 5 metros, mas quando ele passa acima de 10 metros de altura, ele vai perder o efeito solo. Então, nesse momento, ele não vai estar voando com tanta eficiência quanto ele tem, porque o nosso grande objetivo é que ele voe a 2 a 5 metros acima do nível da água, que é o máximo de eficiência, onde o efeito solo é máximo, ele consome muito menos combustível e é mais econômico o transporte. Na aviação, você tem um leme que fica numa posição verticalizada. Todas as aeronaves possuem isso, que é a forma como você consegue manobrar. Eu vou falar grosso modo aqui, perdoem os engenheiros de aviação aeronáuticos, e você consegue manobrar para a direita ou para a esquerda um avião. Nesse aí, eu não vi nesse equipamento um leme que eu consiga colocá-lo para a direita ou esquerda. Como é que funciona nesse equipamento esse direcionamento para a esquerda ou para a direita, uma vez que eu não tenho esse recurso? Qual a outra tecnologia? Ele tem 2 formas. No aerofólio dele, ele tem flaps, que faz essa compensação. Além disso, também os motores. A diferença de torque entre os motores. Então você reduz um motor e o outro, ele consegue equilibrar. Você consegue equilibrar. Então, assim, você tem 2 formas de fazer isso, e sendo isso tudo combinado. E hoje o nosso projeto, já na primeira versão de lançamento do produto, hoje nós vamos já lançá-lo com um sistema de piloto semiautomático. O nosso foco em longo prazo é ele ser 100% autônomo, mas apesar do foco ser 100% autônomo, nós vamos lançá-lo com um sistema, o Fly-by-Wire, que é um sistema de apoio à pilotagem simplificado. Seria um primeiro passo de um piloto automático ou de um sistema autônomo de voo. Nesse caso, para um fly-by-wire, eu precisaria de um APU. Também ele contém um APU? Sim, tem sim. Que é para entender, o APU é uma espécie de bateria ou de carga que fica dentro de um gerador que fica dentro de uma aeronave que alimenta todos os componentes embarcados naquele veículo. Túlio, para a gente finalizar, vocês pretendem concluir esse projeto em que momento?
Tá. Neste momento, nós estamos fazendo os testes do projeto em subescala, fazendo testes bem exaustivos para coleta de dados para ajuste do modelo e já estamos construindo o projeto 1 para 1, que é o projeto dele original, que vai ser tripulado com tamanho real. Além disso, nós estamos trabalhando junto com as autoridades marítimas para a regulamentação, garantir a regulamentação, e o nosso foco é, no ano que vem, a gente já construiu o protótipo em escala, 1 para 1, então tripulado, iniciando os testes para entrar em operação em 2025. Olha só. Então a gente está falando aí de uma startup que iniciou ano passado, 2021. 2021. Então assim, a gente tem aí um pouco mais de um ano e meio. Isso deixa muito feliz qualquer amazonense do ponto de vista de saber que essas ideias surgiram aqui de pessoas que são daqui da terra, pessoas que, embora você tenha dito, não, eu sou de Minas, mas me considero amazonense, me considero manauara. Isso é muito importante saber que uma tecnologia como essa está sendo fabricada, produzida na região centro-sul do Brasil, mas claro, com ideia genuinamente amazônida. Exatamente. O nosso objetivo, Caio, que a gente acredita verdadeiramente é que a inovação, a tecnologia, ela é essencial para transformar a vida das pessoas. Então, assim, esse produto que nós estamos desenvolvendo, o Volitan, que é o primeiro veículo de efeito solo brasileiro criado para as condições climáticas da Amazônia, ele é um veículo que tem o objetivo, o propósito principal é transformar a vida das pessoas que moram no interior da Amazônia, e do Amazonas e da Amazônia. Essa fuselagem, ele me permite, se eu estiver falando errado, que eu estou buscando um pouco dentro do dicionário da aeronáutica falar isso com você, mas essa fuselagem é de que material feito? Hoje a gente ainda está trabalhando em alguns deste produto, mas provavelmente vai ser alumínio naval. Entendi. A parte do corpo principal da aeronave. Até porque vai ter um impacto muito maior do que isso. Para ter resistência mecânica a qualquer... No momento de um pouso, né? Exatamente. É possível dizer quanto, já é possível aferir quanto um veículo desse vai custar? Hoje o nosso foco, nosso target price, nosso preço estimado do veículo pronto está em torno de R$2 milhões. Certo. Então assim, a gente está competindo inclusive com muito mais baixo do que o valor de uma aeronave, então assim, com preços equivalentes a uma lancha de alta qualidade, de alto padrão, mas inclusive, então assim, tanto o preço do produto quanto o preço de operação vai estar muito mais próximo de preços de lancha do que de preço de aeronave. Para quem imagina, a gente está falando de, vamos citar mais uma vez um Caravan aqui fabricado lá nos Estados Unidos, em Fort Lauderdale, ele está falando de 16 milhões de dólares, o equivalente, depende da flutuação do câmbio, isso vai muito mais para lá. Exatamente. Bom, Túlio, eu quero te agradecer mesmo pelo disponibilizar um tempo, ter vindo aqui com a gente. Foi um prazer esse bate-papo. Sempre que tiver mais novidades sobre o barco voador, mas eu quero dizer essa inovação que vai facilitar a vida dos amazônicos, volte mais vezes, a porta do Real Time está aberta. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a você e a todos os telespectadores. E estamos aí, para quem quiser conhecer mais sobre nós estamos disponíveis nas redes sociais, AeroRiver Barco Voador no Instagram, o nosso site também, aeroriver.com.br, e estamos trabalhando de forma muito firme, muito constante, para poder trazer essa solução e essa inovação para melhorar a vida dos amazônidas. Obrigado. Parece criança conversando com alguém que está construindo algo que gosta, mas parabéns mais uma vez pelo que você está fazendo e toda a sua equipe. Eu conversei com o Túlio Silva, como eu falei ainda há pouco, ele é um dos fundadores da startup AeroRiver, criadora do barco voador. Muito obrigado, Túlio, mais uma vez, e obrigado a você, internauta. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Até uma próxima oportunidade.